Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça Reino Eterno, Jailson Gomes. Meus queridos, o nome desse canal era Graça em Espírito, mas lá no Facebook tem vários grupos Graça em Espírito, então por isso eu resolvi mudar o nome do canal. Mas os estudos, a Palavra de Deus, que aqui é um canal de estudo da Palavra de Deus, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Você que nos acompanha aí os nossos estudos, pode continuar acompanhando, porque aqui é um canal de estudo da Palavra de Deus. Quero aqui agradecer a todos os inscritos, vocês que é inscrito aí no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E vocês que não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixar o seu comentário, ativar o sininho na posição todas e deixar o seu like, é muito importante para o crescimento desse canal. Então hoje nós vamos estudar a Palavra de Deus, porque tudo que acontece na vida das pessoas, a religião diz que é o demônio, é o diabo, Mas quando nós estudamos e conhecemos a graça, a Palavra de Deus, nós entendemos da maneira certa, do jeito correto, como está escrito na Bíblia. E ali nós passamos a conhecer melhor quem é Deus. Para conhecer melhor quem é Deus, precisa viver a graça, precisa estar no reino, porque a palavra de Deus é revelação. Então, para você ser revelado a palavra de Deus, você precisa viver o seu lado espiritual. E na religião não tem como você viver o seu lado espiritual, porque lá eles ensinam você a viver o seu lado carnal. Então, convido você a assistir esse vídeo até o final, para você chegar a um conhecimento. Para não ficar só no meu estudo, no que eu estou estudando aqui, você pega a sua Bíblia, porque eu vou falar os capítulos, os versículos, e você acompanha na sua Bíblia, porque Deus vai te revelar também. Assim como nos mostrou, que hoje a gente estuda com a mente iluminada, sem o véu da religião, e ali se torna bem mais fácil de entender a palavra de Deus. Nós vamos iniciar o estudo hoje em Êxodo, capítulo 11, versículo 9, 10, E aí a gente vamos estudando mais capítulos da Bíblia e vamos, trazendo, revelando o que está escrito, da maneira que está escrito, para você entender, porque Deus age do jeito dele, do tempo dele, da maneira que ele entender que precisa ele agir. Então, vamos lá. Êxodo 11, versículo 9, está escrito: Pois o Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Aqui foi quando Deus chama Moisés, e Deus fala com Moisés para ir lá falar com o faraó, para liberar o povo dele, que eram os hebreus que estavam sendo escravizados no Egito, para liberar para eles sair da escravidão, para eles ir embora do Egito. Mas Deus disse a Moisés: vai lá e fala as maravilhas que eu vos ensinei. Mas o próprio Deus disse: Faraó não vai ouvir. Versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Veja, Deus fala com Moisés para ir lá falar com Faraó para liberar, os filhos de Israel para ir embora. Mas o próprio Deus endurece o coração do Faraó para não deixar o povo sair do Egito. Entende? Ora, Deus quer que o povo saia do Egito, os hebreus, que estavam sendo escravizados. No mesmo tempo, o próprio Deus endurece o coração do Faraó para o povo não sair do Egito. Entende?
Não foi Satanás que endureceu o coração do faraó. Foi o próprio Deus. Está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Para quê? Para que o nome dele se engrandecesse, o nome de Deus se engrandecesse no Egito. Veja como Deus trabalha. Seguindo o estudo. Agora vamos estudar Josué, capítulo 11, do versículo 18 e 20. 18, 19 e 20. Porque muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Versículo 19. E não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, a todas tomaram a força de arma. Veja que Josué batalhou com todos os reis, só não com Gibeão, e tomaram aquelas terras à força de armas. Versículo 20. Porquanto do Senhor veio o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra os filhos, contra Israel, a fim de que fosse destruído totalmente, e não achasse piedade alguma, mas fosse exterminados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Veja que Deus endureceu o coração dos reis das outras nações para vir contender com os filhos de Israel. Para quê? Para que aqueles reis morressem. Não foi o diabo, não foi o demônio, foi o próprio Deus. Então, se aquelas pessoas viessem com um coração duro confrontar os filhos de Israel, ia morrer. Ué, mas Deus não gosta que mata, Deus não gosta que briga, Deus não quer desavença. Mas o próprio Deus endureceu o coração dos reis para que vinsse para ser morto pelos filhos de Israel. Veja como é que a palavra de Deus, é. Se for falar na guerra, em outras situações de morte, de guerra, vai falar, não foi o diabo que entrou no coração, mas não foi o próprio Deus que endureceu o coração daquelas pessoas contra os filhos de Israel. Veja como é que Deus trabalha. Ele mesmo agindo. Entende? Ele mesmo agindo. Então, até aqui nós estamos entendendo que não foi diabo, é Deus agindo o tempo todo. Segundo as Crônicas, capítulo 15, vamos pegar aqui do versículo 3. Ora, por muito tempo Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Versículo 4. Quando, porém, na sua angústia, voltaram para o Senhor, Deus de Israel, e buscaram e acharam. Veja que há muitos anos, há muito tempo, eles estavam sem quem ensinasse as leis e sem Deus. Mas eles voltaram para Deus e buscaram, e a palavra diz que eles acharam Deus. Versículo 5. Naqueles tempos não havia paz, nem para quem saía, nem para quem o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras. Veja que não tinha paz. Quem estava fazendo essas contendas? Era o demônio? Era o diabo? Não tinha paz nem para quem entrava e nem para quem saía de Israel. Estavam sendo perturbados. Por quem? Por diabo, por demônio? Vamos ver aqui no versículo 6. Pois nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus as conturbara.
com toda sorte de aflições. Veja, o próprio Deus, entende? Ninguém estava tendo paz, estava sendo perturbado. Mas o próprio Deus que fez isso, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Entende? Se despedaçavam. Porque Deus as conturbaram com toda sorte de aflições. Veja que foi Deus agindo. Essa situação que eles passavam não foi um diabo. Foi o próprio Deus que fez. Quando eles buscou Deus, Deus agiu. Mas quem antes fez todas essas conturbações foi Deus, não foi o diabo. Seguindo o estudo. Segunda Crônicas, versículo 20. Segundas Crônicas, capítulo 20, no versículo 21 em diante. Está escrito: tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que havia de cantar ao Senhor e louvá-lo, vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e do monte Seir, que tinha vindo contra Judá, e foram desbaratados. Veja que quando eles começaram a dar louvores a Deus, começaram a cantar, o próprio Deus entra no coração dos homens de Moabe e de Amon para serem desbaratados. O próprio Deus. Não foi um diabo. Entende? Deus, ele age da maneira que ele quer. Ele age do jeito dele. Deus não é humano para nós poder entender a mente dele como mente de humano. Deus é sobrenatural. Deus é único. E ele age da maneira que ele quer. Veja que o próprio Deus me colocou emboscadas. Veja que Deus entra no coração das pessoas para vir ser desbaratados. Leva, induz as pessoas a ser desbaratadas. Está na Bíblia. Veja a sua Bíblia. Eu estou estudando Segundas Crônicas, capítulo 20, versículo 23. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir, exterminar, e acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Veja que Deus fez uma confusão, entrou no coração deles e fez uma confusão. Depois que eles destruíram uma nação, eles mesmos acabaram destruindo eles mesmos. Mas quem que fez isso? Foi o diabo? Foi o demônio? Não foi. Foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus, meus queridos. Não foi o diabo, não foi o demônio. Deus agindo do jeito dele, da maneira dele, como ele entende que deveria ser feito. Agora vamos estudar uma sequência do novo pacto. Vamos ver aqui de Romanos em diante, para nós poder ver se Deus continua como era lá no velho pacto, se ele continua fazendo na nova aliança a mesma coisa. Vamos pular aqui uma parte da Bíblia para nós poder ver se Deus continua fazendo, agindo naquele tempo. Veja em Romanos capítulo 1,
versículo 22, dizendo: se seis sábios tomaram-se estúturos, 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, de aves e de quadrúpedes e de réptil. Então, os homens, começaram a agirem assim, adorar outros deuses, animais, deixaram de adorar a Deus e foi adorar outros animais. Mas vê o que Deus fez. No versículo 24. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Olha, Deus, quando eles começaram a fazer as coisas erradas, Deus entregou, o próprio Deus entregou eles a concupiscência de seus próprios corações e a imundícia. Para quê? Para serem os seus corpos desonrados entre si. Veja como é que Deus faz. Meus queridos, não é o diabo. Não existe diabo, um ser espiritualmente falando, um ser espírito, diabo, Satanás, que entra nas pessoas para fazer. Não. É Deus que age. Ele age mesmo que você aí na religião ache errado, ache estranho, Deus agir para o bem e Deus agir para o mal, o bem de uns e o mal de outros, sendo o mesmo Deus, sendo filhos, considerando filhos do mesmo Deus. Mas é dele, é ele que faz como ele quer. Ele criou todos para obedecer, atender a ele, e não o que pensamos, o que queremos, o que achamos, porque nós não entendemos Deus. Ainda em Romanos 9, capítulo 9, no versículo 17, pois diz a Escritura a Faraó, lembrando lá de Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que seja anunciado o meu nome em toda a terra. Veja que o apóstolo Paulo lembra do que aconteceu, e aqui ele relata, versículo 18: portanto, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer endurece. Deus tem misericórdia de quem ele quer, e quem ele quer também, ele endurece o coração. É tudo Deus. É tudo Deus agindo o tempo todo. Não é diabo. Você vê a pessoa de coração duro, é o diabo que entrou nele. Os religiosos falam: é o diabo que entrou naquela pessoa, entrou para destruir a vida dele. Não é. É Deus agindo. Veja aqui, portanto, tem misericórdia de quem quer, e quem a quer, ele endurece o coração. Então, meus queridos, é Deus agindo. É Deus que age o tempo todo na vida das pessoas. Por falta de conhecimento, o religioso atribui todas as coisas erradas ao diabo. Mas Deus está vendo, Deus sabe que é Ele que está agindo na vida das pessoas. Está escrito na Bíblia, veio na sua Bíblia. Romanos, de novo, agora capítulo 11, versículo 6, está escrito: mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, agora falando da graça. De outra maneira, se for por obras, a graça deixa de ser graça. Versículo 7. Pois que o que Israel busca, isso não o alcançou, mas os eleitos alcançaram,
e os outros foram endurecidos. Os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Veja, os eleitos, Deus sabe quem são os eleitos, mas os que não são eleitos, o coração endureceu. Quem que endureceu o coração deles? Versículo 8. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, e olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje, até o dia de Paulo. Os que estavam tentando ganhar salvação pelas obras estavam contra a graça de Deus, não estavam aceitando a graça de Deus. Se é por obras a graça, não deixa de ser graça. Então quem deu o espírito entorpecido e olhos para não ver e ouvidos para não ouvir foi o diabo. A falta de crença na época de Paulo, na época do apóstolo Paulo, está escrito em Romanos, capítulo 11, a falta de fé, a cegueira, a surdez dos ouvidos, quem deu foi o próprio Deus. Mas como assim? Deus não quer salvar todo mundo? Sim, é isso que nós achamos. Mas o que Deus faz não é o que nós queremos, que nós pensamos, que nós achamos. Quem aí já viu na religião falar, eu ganhei tantas almas para Jesus? Ora, mas que Deus fraco é esse? Que é preciso um pastor, um obreiro ganhar alma para Jesus? Veja que é o próprio Deus. Na época de Paulo, está escrito em Romanos 11, versículo 8, na época de Paulo já estava essa falta de fé, essa falta de crença, mas está escrito, como está escrito, Deus lhe deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje de Paulo, está até os nossos dias, porque o Deus continua o mesmo. Meus queridos, Deus não mudou, Deus continua o mesmo. Ele age do jeito dele, como ele quer, como ele entende. A palavra diz que os eleitos aceitaram, mas os outros Deus endureceu o coração, ficou surdo dos ouvidos, cego dos olhos para não enxergar. Mas quem fez isso? O próprio Deus. Ainda em Romanos 11, versículo 29 em diante, está escrito, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Versículo 30, pois assim como vós outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Veja, pela desobediência deles, ele já fala com gentio, vós alcançaste misericórdia. Aqueles dos Hebreus. Versículo 31, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Versículo 32, porque Deus o encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Quem colocou eles debaixo da desobediência, meus queridos, foi o próprio Deus. Não foi o diabo que fez eles ser desobediente a Deus. Foi o próprio Deus quem colocou para depois Deus mesmo usar de misericórdia. Entende? De misericórdia para com todos. Então não tem nada de diabo, entende? A religião fala que foi o diabo, fala que vê o diabo em tudo, ensina as pessoas que o diabo é quem induz as pessoas a erro, é quem induz as pessoas a fazer coisa errada, induz as pessoas a ser desobedientes, mas a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que faz isso. Porque ele faz com que ele quer e que ele não quer, ele faz ser obediente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, para encerrar. Versículo 7 está escrito, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto
fora. Versículo 8. Então será revelado a este iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Aqui o apóstolo Paulo está falando do império, não é império romano, daquele império, daquele sistema que estava em Israel operando, do Sinédrio, do doutor da lei, de todo um sistema que estava operando, o qual que mataram Jesus. Versículo 9. E a esse iníquo, cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Quem que estava usando esse poder? O Império Romano. O Império Romano. Todo aquele sistema que estava ali, que o Império Romano ele agia em Israel por um momento, junto com o Sinédrio, com os doutores da lei. Então, mas chega uma época que Jesus ia usar o próprio Império Romano para destruir eles, que é o último inimigo a ser destruído. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Veja que esses doutores da lei, esse sistema que tinha, que era anticristo, porque eles não aceitavam o que Jesus ensinava, eles não aceitavam a pregação do apóstolo Paulo, eles não aceitavam nada do que ensinava a graça, porque eles vinham usando a lei, um sistema de lei, um sistema religioso que tinha na época. E aqui Paulo está falando que esse iníquo vai ser destruído com o sopro da boca de Jesus, quando Jesus voltasse. Versículo 11. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Deus envia a operação do erro. Deus estava enviando, deixando eles errar, continuar no erro. Versículo 11. Versículo 11. E por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Eu li de novo para que fica gravado no seu coração, para que você entende, para que você vê na sua Bíblia. Versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na mentira. Então eles não acreditaram em Jesus, eles não acreditaram na verdade. Aquele sistema matou Jesus de Nazaré, e o apóstolo Paulo estava pregando, estava com dificuldades, né? Ele foi preso, foi julgado, né? O apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo está explicando que o próprio Deus enviou a eles o espírito do erro. E no ano 70 de Cristo, depois de Cristo, Deus usa o próprio Império Romano para destruir aquele sistema que tinha em Israel. Aquele sistema que não aceitava a verdade. Antes eles continuavam ensinando o erro. Então, meus queridos, chegamos ao fim do estudo. Você viu aí que é o próprio Deus que faz a pessoa às vezes errar, às vezes acertar, porque Deus ele usa do jeito dele. Ele criou todos para atender o Criador, que é Ele. Como diz a palavra, o vaso não pode dizer ao oleiro: por que me fez assim? Assim é a palavra de Deus. Quando você vê alguém passando por uma situação, você não vai atribuir que foi o diabo que destruiu a vida daquela pessoa, porque muitas vezes você pode estar falando contra Deus, está falando contra a palavra de Deus. Então é bom você estudar a Bíblia, é bom você conhecer a graça, porque a graça te revela essas coisas. Todo esse estudo
Eu falei os capítulos, falei os versículos, pode acompanhar na sua Bíblia, porque você vai entender. Então chegamos ao fim da mensagem. Graça e paz. Até uma próxima gravação. Fique na presença do nosso Pai, porque onde você estiver, Ele está contigo. Até o próximo vídeo.